Olá, meu nome é Lili Marlene e vamos à terceira parte do livro O que Deus faz com seus inimigos. Gostaria de convidá-los, vocês, família querida do YouTube, aqueles que me assistem todos os dias através dos vídeos do meu canal. Este é um livro de minha autoria, O que Deus faz com seus inimigos, e dividido ele em 3 etapas. Vamos lá. Mas, se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha só que coisa linda. Isso é o que Deus nos diz através do Êxodo 23, 22. Temos também, através do Salmo 68, 1, a promessa de que Deus nos deu. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Então, todos aqueles que nos aborrecem serão dissipados através da palavra do nosso Deus. E o amor que o Senhor tem por cada um de nós é tão grande, tão intenso, que Ele nos diz no Salmo 110, 1: Disse-me o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos pelo escabelo dos teus pés. Olha que palavra maravilhosa. Deus fará dos nossos inimigos um tapete para os nossos pés. E em Provérbios 25, 21, ele nos diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, nós sempre devemos ser caridosos com as pessoas, mesmo elas querendo o nosso mal. Nós temos um exemplo maravilhoso, e só se procurarmos no YouTube, ele vai estar lá, que é um ato de amor na guerra. Quando os comandantes dos campos opostos viram o que estava acontecendo, eles ordenaram às suas tropas que cessassem fogo. No estranho silêncio, o americano consolou e libertou o alemão ferido, e então transportou até os braços abertos dos seus companheiros. As armas mantiveram-se em silêncio até ele regressar à sua trincheira. Vejam o gesto de amor tamanho desse soldado, que vendo o seu inimigo ferido do outro lado, ele correu, segurou-o, colocou nas suas costas e levou até o lado e entregou a todos os seus amigos, que eram os seus inimigos. E o silêncio das armas permaneceu até que esse soldado voltasse à sua trincheira. É um gesto de amor digno de louvor. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Deuteronômio 28, 48. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha
caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está escrito no livro de Miqueias 7:8. O livro de Miqueias nos diz assim: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutos de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada caça o seu irmão com a rede. Cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe. E o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O resto é pior do que o sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no inimigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos de homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos o contemplarão. Agora será ela pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá a ti, desde a Síria e das cidades fortificadas, até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã, em Gileade, como nos dias do passado. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder,
porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias mais antigos. Miqueias 7, do 1 ao 20. E vocês sabiam que o nosso Deus prepara-nos um banquete na presença dos nossos inimigos, ungindo a nossa cabeça com óleo. Deus faz isso para nós na presença de nossos inimigos. Ele prometeu e assim Ele fará. Esse é o nosso Deus. Vamos ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse por um vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É uma promessa que se cumpre em nossa vida, porque Ele se compraz com a nossa retidão, com o nosso amor, com a nossa sinceridade. Em Gênesis 22:17, Ele nos diz assim: quem deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Oh, glória! Então imagine, meu querido, minha querida, que Deus, Ele mesmo, diz que Ele vai multiplicar a nossa semente de benevolência, de amor, de retidão, de bens, de alegrias, de saúde, de misericórdias, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, a nossa semente possuirá a porta dos nossos inimigos. Quer dizer, venha quem vier, não vai ter nada de bom de nossa porta, de nossa parte, porque é Deus que guerreia por nós, é Ele que nos defende, é Ele que cuida de cada um de nós.
e assim venceremos os nossos inimigos. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipas, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, convido a todos vocês, querida família do canal do YouTuber, vamos fazer o mesmo. Vamos orar pelos nossos inimigos, vamos fazer o bem, porque esta é a vontade agradável de Jesus Cristo para com cada um de nós. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdão, mas para nós de salvação. E isto vem de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também obedecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Vamos nos unir a Cristo para que possamos vencer sempre. E em verdade, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdão. Muitas pessoas resistem, não querem fazer nada de bom porque acham que estão perdoando. Mas não é isso. Para nós que conhecemos a verdade, isto é sinal de salvação, isto vem de Deus. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos a nossos pais nos combate a obra que fizeste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, confundiste os que nos odiavam. Então Deus transforma as situações para poder estar ao nosso lado, nos ajudando. Deus sempre está ao nosso lado para nos salvar de todos os nossos inimigos. Vamos fazer uma oração para os inimigos? Vamos lá, queridos, vamos juntos. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada,
digo a cada um dentre vós que não pense de mim mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo com Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não fingido aborrecia o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, transferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém se torne mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens e, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, do 1 ao 21. Queridos, esse ensinamento é maravilhoso. Então, se alguém está te incomodando, se alguém que é seu inimigo está fazendo da sua vida um verdadeiro inferno, um caos, que está fazendo você viver um turbilhão de necessidades, de doenças inclusive, porque a tristeza traz a doença e a decepção também. Muitos até chegam a ter câncer por causa da tristeza, da decepção e da depressão. Lembrem-se disso. Portanto, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então vou te ensinar algo que é simplesmente maravilhoso. Se alguém está fazendo tudo isso contigo, diga, no mínimo, não precisa falar, pense na sua cabeça que isso vai acontecer, tem a mesma função. Eu te abençoo e vai embora daqui. Eu te abençoo e vai embora daqui. Eu te abençoo e vai embora daqui. Milhões de vezes durante o dia. Esta pessoa simplesmente vai desaparecer da sua vida para um lugar distante. Todas as vezes que você abençoa assim, você pega uma brasa em chama e coloca esta brasa na cabeça da pessoa. Então você está abençoando e não está fazendo o mal. Os nossos deveres para com os inimigos ao nosso redor. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Salmo 57, 4. Então, cada vez mais deveremos nos agarrar em Deus, orar pelos nossos inimigos sempre. Este é o segredo para agradar a Deus e vencer sempre todos os combates contra os inimigos. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, Deus sempre colocará alguém ao nosso lado para que possa nos dar aquilo que estamos necessitando. Os inimigos de Deus. Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijes no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu e segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Olha só a redenção de Paulo e o que ele nos ensina. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Ela quer dizer a redenção, a ressurreição e a salvação. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Satanás é um inimigo de Deus. E quanto a inimigos de Jesus? E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e, congregados todos os seus príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntei diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E,
Vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que dizia: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo-lhe: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele seria chamado Nazareno. Mateus, do 1 ao 23. E Mateus 2, 13 diz assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, queridos, minhas queridas, não tenhamos medo, porque Deus nos avisará sempre, em sonhos, intuições ou através de alguém. Ele nos orientará sempre. Deus levantou um rei sobre o Egito. Êxodo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó,
cada um entrou em sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem em suas cargas, porque edificaram as cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se indagavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, das quais o nome de uma era Sifra e da outra Puá, e disse: quando ajudarmos a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, então deixai viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam as meninas com vida. Os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e ao povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo do 1 ao 22. Os inimigos dos crentes. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. João 15.
Jesus deu a vida para salvar a humanidade. Não tenhamos medo dos nossos inimigos. Deuteronômio 28, 66 diz assim: não precisamos sentir medo de nossos inimigos. Então, é uma promessa. Se ele diz para que não sintamos medo, não precisamos sentir, porque ele estará conosco o tempo inteiro. Os milagres de livramentos que recebemos quando perdoamos nossos inimigos, imediatamente nós voltamos a sentir a alegria dentro de nós. É diferente. E vejamos o que acontece quando se libera o perdão. O perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguirmos adiante. E o que Deus pode fazer com os seus inimigos? Jesus declarou: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que houver te tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Renove o teu espírito em paz. Não há limites para dar ou pedir perdão. Vejamos o que o Espírito Santo nos diz. O Espírito Santo não perdoa. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, este não alcançará perdão. Vejamos algumas coisas que Deus detesta. Estas são coisas que o Senhor odeia. Sim, 7. A sua alma abomina. São olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Estes não serão perdoados pelo Senhor. Meu pai bebia muito. Quando estava são, era uma pessoa maravilhosa, mas quando bebia, se transformava. Muitas vezes chegava em casa, de madrugada, tirava a gente da cama e batia na gente até mesmo de revólver. Mas eu quero que saibam que eu o perdoei, porque só assim eu conseguiria cuidar dele. E foi o que eu fiz até a sua morte. Algumas dicas que podem nos ajudar sempre e que poderão te ajudar também em tudo. Leia a Bíblia, coloque-se na presença do Espírito Santo, peça sabedoria, entendimento e ousadia, pois quando você ora, você fala com Deus e Ele te escuta. Fique longe de pessoas negativas, vingativas e fofoqueiras. Pratique o bem, procure ajudar em trabalhos voluntários e muitas vezes a necessidade está ao nosso lado. Procure estar o máximo de tempo que puder na presença de Deus.
Não quer dizer que você tem que estar orando, mas você tem que estar fazendo o que é certo e correto. Isso é estar na presença de Deus. Plante flores, plante verduras, plante amor, sorria, dance, faça caminhadas, ajude, partilhe. Isso vai te ajudar e muito. Espero que eu e cada um de vocês, que é minha família maravilhosa do YouTube, quando chegarmos lá no final, possamos dizer, assim como está escrito em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Meus queridos, minhas queridas, procure apresentar-se a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada dia mais, o qual vem de Deus, que é Espírito. E nós também temos um corpo físico aqui na terra, mas somos Espírito, somos espirituais. Gostaria de agradecer ao Espírito Santo, meu amigo, companheiro, o tempo todo ao meu lado, confortando meu coração e espírito sempre, dando-me sabedoria para seguir em frente com uma palavra de esperança em meu coração e poder compartilhar com cada um de vocês que terminam sendo minha família do YouTube. Gostaria de agradecer a Clóvis José da Silva, meu esposo, companheiro, amor e amigo, o tempo inteiro ao meu lado. Ao meu filho, Luciano Cleucio Studone, amigo e companheiro nessa caminhada da vida, me ajudando, corrigindo e publicando os meus livros através dos vídeos. A todos vocês que de alguma forma se inscreveram em meu canal, assistem, compartilham e distribuem, dão o seu like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo de relevância e poderemos ajudar muitas pessoas mais. Compartilhe com as pessoas que vocês amam, que vocês admiram, se isso te ajudou. Gratidão a todos, Lili Marlene.